Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus fala assim, Deuteronômio 8, do 1 ao 3. Tenha o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordenei, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá somente de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Amém, queridos? Queridos, esse é um chamado de Deus, queridos, para as nossas vidas hoje, para nós obedecermos a Deus, cumprirmos todos os seus mandamentos. Mas uma pergunta é clara, queridos: o que devemos obedecer hoje? O que devemos obedecer hoje? Nós devemos obedecer a Torá, nós devemos obedecer às leis, nós devemos obedecer o quê? O que nós devemos obedecer hoje? A qual voz nós devemos ouvir? Nós devemos obedecer às leis da Torá, às leis de Moisés, às leis sacerdotais, às leis morais. O que nós devemos obedecer hoje? E queridos, Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 2, é uma chave hermenêutica para a gente entender a quem nós devemos obedecer hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2, a palavra de Deus fala assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, esse texto é uma chave para nós entendermos a quem nós devemos obedecer. Olha que interessante. A quem falou? No versículo 1, quem falou? Deus. Como ele falou? De muitas maneiras. A quem ele falou? Aos pais. Através de quem ele falou? Pelos profetas. Nos últimos dias, quais são os últimos dias? São os dias que eu e você vivemos, amém? Nós vivemos os últimos dias. E nesses últimos dias, de que maneira Deus fala? Ele fala através de Jesus. Repita assim comigo no seu carro: Jesus. É assim que Deus fala conosco hoje, queridos. E quais são os mandamentos que o Filho nos deu para nós obedecermos? Mateus capítulo 22, do 35 ao 40, fala assim. Não precisa abrir, só acompanha aqui, senão nós vamos perder muito tempo, queridos. Mateus capítulo 22, versículo do 35 ao 40, fala assim: um dos intérpretes da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual que é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui no segundo mandamento, querido, Jesus ele busca um texto da Torá, que está lá em Levíticos capítulo 19 e 18. A palavra de Deus fala assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo,
mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Jesus, ele resume o Antigo Testamento em 2 mandamentos, queridos. Ame o seu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser. Ame a Deus. E o outro, ele busca um texto da Torá e ele fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que ele não para por aí, queridos. Quando ele se reúne com seus discípulos, Jesus se reúne com seus discípulos, ele dá um upgrade nesse último mandamento. Ele dá um salto nesse último mandamento. João capítulo 15, versículo do 11 ao 13, fala assim: tendo-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus primeiro ele fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Depois ele dá um saltinho nesse mandamento, pequenininho. Ele fala assim, ame o seu próximo assim como eu amei vocês. E como que Deus nos amou, queridos? Ele nos amou de tal ponto de entregar a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E ele fala, não existe amor maior do que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Queridos, quando nós tiramos tempo, queridos, para discipular alguém, quando nós tiramos tempo, queridos, para ensinar alguém a respeito da palavra de Deus, quando nós, como líderes de grupo familiar, tiramos tempo, queridos, para estar com os nossos, nós cedemos a nossa vida, nós desgastamos a nossa vida por outra pessoa. A Bíblia fala que não existe amor maior do que esse, que dar a vida pelos nossos amigos, de dar a vida pelos nossos irmãos. Queridos, um dia alguém entregou a vida por você, e se você quer crescer na caminhada com Deus, um dia você vai ter que dar a sua vida por alguém. E dar a sua vida por alguém, queridos, é dar o seu tempo para as pessoas. Vida é igual a tempo. E quando nós damos tempo para as pessoas, queridos, nós nos relacionamos com pessoas, nós investimos, nós emprestamos os nossos 2 ouvidos, queridos, para ouvir o que as pessoas têm para nos falar, as suas dores, as suas necessidades. Quando nós usamos a nossa boca para aconselhar a pessoa, queridos, as pessoas, nós estamos dando a nossa vida pelos nossos amigos. E Jesus fala que não existe maior amor do que esse. Você já percebeu que você tem 2 ouvidos e uma boca? Você deveria ouvir mais e falar menos. Por isso que nós damos a nossa vida quando nós ouvimos. As pessoas estão carentes de pessoas que ouçam elas, queridos. Ouçam as suas dores, os seus dilemas, as suas dificuldades. E esse é o amor de Deus, queridos, que é o amor ágape. O amor ágape, queridos, é o amor incondicional. Deus amou eu e você de forma incondicional. Sem condições, sem restrições. O amor, queridos, que nós entendemos, o amor humano é um amor condicional. Se você faz aquilo que eu gosto, eu amo você. A partir do momento que você faz aquilo que eu não gosto, eu paro de te amar. Imagine se Deus fizesse isso conosco, queridos. Nunca Ele ia nos amar. Graças a Deus por Jesus, que se mostrou o amor ágape, que o amor se encarnou, o amor foi encarnado em Jesus. Você consegue entender? Esse amor sobrenatural, queridos, esse amor que nos capacita a amar as pessoas, esse amor que não é um sentimento, esse amor que não é uma emoção, esse amor que é um mandamento, uma decisão em Cristo Jesus, onde nós decidimos amar as pessoas, nós decidimos investir o nosso tempo, as nossas finanças, tudo que nós temos, tudo que nós somos, em ver as pessoas desenvolver a sua caminhada com Deus. Esse é o amor ágape. E Jesus não fala mais, ame o seu próximo como a si mesmo, mas ame como eu vos amei. Ame como eu vos amei. Assim como os textos do Antigo Testamento eram impossíveis ser cumpridos, esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo era impossível de ser cumprido, queridos, porque o grande erro está em amar a nós mesmos. O grande erro está em amar o nosso ego, o nosso ser. Quando nós morremos para nós e vivemos para os outros, nós começamos a amar. Olha que interessante, no Monte da Transfiguração, Jesus
chama os seus 3 amigos mais próximos, sobe um monte para orar, queridos. E lá eles têm uma experiência sobrenatural. Jesus é transfigurado, ele começa a brilhar como o sol. Pedro e os outros se assustam. E olha que interessante, uma voz sai do céu, e a voz fala assim: e saiu das nuvens uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz de Deus fala: este é meu filho amado, a esse vocês devem ouvir. E quais são as 2 figuras que aparecem no Monte da Transfiguração? Aparece Moisés e Elias, amém? Moisés, Deus cumpre a promessa sobre a vida de Moisés. Moisés tinha uma promessa de pisar na terra prometida, sim ou não? Sim. Depois da morte, Moisés pisa no Monte da Transfiguração, na terra prometida. A palavra de Deus se cumpre sobre a vida de Moisés. Então está Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A voz do céu fala o quê? Ouçam o meu filho. A lei e os profetas passaram. Ouça Jesus. A quem nós devemos obedecer hoje, queridos? A Jesus. A voz de Jesus. A voz de Jesus, amém? Nós precisamos, queridos, todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, obedeçam. Você tem que se lembrar: eu devo obedecer os mandamentos de Jesus, que é ame a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, as pessoas que estão ao meu redor, como Deus me amou. Amém? Fechamos isso? Vamos continuar o texto de Deuteronômio. Vamos pegar o versículo 2. Precisamos nos lembrar, versículo 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Lembrem-se dos caminhos que nos trouxeram até aqui hoje. Preste atenção aqui em mim. Eu e você precisamos nos lembrar dos caminhos que nos trouxeram até aqui hoje. Nós precisamos trazer a memória, queridos. Nós precisamos lembrar dos desertos que nós passamos. Nós precisamos lembrar das pressões que nós passamos, das percas, das vitórias. Eu e você temos uma história com Deus. E nós precisamos recordar. Nós precisamos trazer a memória. Até aqui nos trouxe o Senhor. Eu e você temos uma história com Deus. Valorize a história com Deus. Valorize aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Valorize cada pressão que você venceu. Valorize cada deserto que você venceu. Valorize cada vitória. Valorize a história de Deus para com a sua vida. Em momentos de luta, queridos, que você não vê mais saída, lembre-se, Deus está escrevendo uma história com você. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembre-se dos desertos que você passou, das vitórias que você venceu. Querido, se você olhar para trás, você vai lembrar de vezes que você falava: disso eu não faço, vou morrer, acabou. Querido, está aqui você, gordo, bonito, saudável, rosado. Venceu ou não venceu? Venceu! E assim como você venceu os desertos do passado, você vai vencer os desertos que estão diante de você. Nós vamos passar por essa crise, queridos. Nós vamos passar e nós vamos sair mais fortes, queridos. Esses dias eu estava imaginando o nosso primeiro culto, queridos, de retorno no nosso local, na nossa casa, naquele lugar que nós amamos. Vai ser uma festa, queridos. Nós vamos sair mais fortes do que nós entramos nesse deserto. Você pode dizer um amém? Fale um amém. Creia nisso. Nós vamos sair mais fortes, queridos. E aqui eu quero abrir um parênteses para os homens. Para você, homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala assim. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Algumas traduções vão falar assim: homem e mulher os criou. Mas a melhor tradução é macho e fêmea os criou. A palavra macho ali, queridos, é zakar, no original hebraico. Zakar significa lembrar, recordar, trazer à mente. Lembrar,
recordar, ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente. Os homens machos, queridos, foram constituídos por Deus para trazer a memória. E o que isso significa? Lembrar dos feitos de Deus, contar, recordar as histórias de Deus. Homem, você deve reunir a sua família e lembrar os feitos de Deus, trazer a memória. Nós, como homens, somos constituídos para lembrar dos feitos de Deus. Homem macho foi feito para constituir e lembrar os feitos de Deus. Nós devemos reunir as nossas famílias e contar as nossas histórias, lembrar dos feitos de Deus. Cada um de nós, homens, tem uma história com Deus, uma história de pressão, de lutas e de vitórias. Nós precisamos trazer isso à memória, e isso cabe a nós no contexto de família. Amém? Fecha parênteses para os homens. O texto de Deuteronômio continua. E os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Queridos, o deserto não é do diabo. Não tem como ser exaltado antes de ser humilhado. O deserto não é do diabo. Muitas pessoas e muitos crentes, eles sempre falam: nossa, pastor, tome um deserto, tome um deserto. Queridos, o deserto, ele não é do diabo. O deserto, queridos, ele serve para uma coisa, queridos. O propósito do deserto é nos humilhar. Preste atenção aqui. O propósito do deserto é nos humilhar. Precisamos entender, querido, o que é se humilhar. Se humilhar não é falar que não prestamos, que somos pecadores, que somos ruins. Disso Deus já sabe. Às vezes nós nos reunimos em oração e as pessoas têm um entendimento que se humilhar fica falando: eu não presto, olha como eu sou ruim, eu sou um pecador. Não sei se vocês já viram isso. Isso não é se humilhar, queridos. Essas coisas Deus sabe. Se humilhar, queridos, é reconhecer que os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Se humilhar é reconhecer e falar: Deus, eu sou menor do que o Senhor. Os teus caminhos são melhores do que os meus. A tua palavra é verdade acima dos meus pensamentos. Se humilhar é reconhecer que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos caminhos. É se render ao guiar de Deus. É quando reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Isso é se humilhar. Quando as argumentações acabam. Sabe quando Deus fala alguma coisa para você, principalmente algo que você não quer fazer? Você não vem com um monte de argumentação? Sabe quando alguém te ofende e Deus fala assim: perdoe? Qual que é a primeira coisa que vem no seu coração? Mas ele fez isso. Isso são argumentações. E quando nós estamos assim, nós estamos altivos. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, ele vai nos rendendo. E as argumentações vão acabando. Se humilhar é isso, queridos, deixar as argumentações acabar e se render ao guiar de Deus nas nossas vidas. Perdoar é bom, é fácil? Não, não é, queridos. Não é agradável à nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma é orgulhosa. Mas quando nós nos rendemos, nos humilhamos a Deus, o guiar de Deus vem e Deus cria situações para restabelecer relacionamentos. E assim, e é isso que é se humilhar. Você consegue me entender, sim ou não? Consegue entender? Deus, queridos, ele não compactua com o orgulho humano. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes.
Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes, aqueles que se humilham diante dele, aqueles que reconhecem que os caminhos dele são melhores que os nossos caminhos. A queda de Lúcifer, queridos, foi por causa do orgulho. E Deus, ele resiste ao soberbo. O deserto nas nossas vidas, queridos, ele vem para nos humilhar. O deserto vem para nos humilhar, queridos, para tratar o nosso orgulho. E o orgulho é uma guerra constante. Olha o que Oséias, capítulo 13, versículos do 4 ao 6 fala, preste atenção. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito. Vocês não reconheceram outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois de comerem e se saciarem, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Deus, queridos, ele cuida de nós no deserto. Mas mesmo cuidando de nós, ele nos humilha. Mas depois de comermos e nos saciarmos, nós podemos nos orgulhar novamente. Sabe aquela pessoa que ora, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro, faz tudo a pé, passa um deserto na sua área financeira, ele ora porque ele precisa daquelas coisas, e de repente Deus começa a responder ele, e ele começa a prosperar, e quando ele prospera, ele compra uma chacrinha, e todo final de semana ele está pescando na chacrinha e esquece de ir para o culto. Você consegue entender? Eu já vi isso muito acontecer. A pessoa que ora, eu quero casar, pastor, e a gente ora, briga, depois que casa, queridos, esquece de tudo, esquece de Deus, esquece das coisas de Deus, e começa a viver uma vida assim de viagens, aquele romance maravilhoso, porque depois de comer e saciar-se, voltou e se orgulhou. Você já viu alguma história assim, sim ou não? O deserto, ele prova o nosso coração. O deserto, ele prova o nosso coração. O texto de Deuteronômio fala assim: para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele tem todo o saber. Queridos, quando o deserto vem sobre as nossas vidas, você acha que Deus sabe ou não qual vai ser a nossa reação? Claro que sabe. Mas por que o texto de Deuteronômio fala que ele provaria o nosso coração para saber o que sairia dele? Porque não é Deus que precisa saber o que está no nosso coração. É eu e você que precisamos saber o que está no nosso coração. E quando o deserto vem, queridos, a prova do nosso coração vem para mostrar para nós mesmos onde está o nosso coração. Quando as pressões vêm, queridos, os desertos vêm sobre as nossas vidas, você começa a ver brotar coisas no seu coração que você não sabia que estava lá. Você começa a ver que há reações em você que elas são perversas, em dificuldades, em pressões, queridos, que nós conhecemos o nosso coração. E quando nós conhecemos o nosso coração, queridos, Deus põe à prova. Esse deserto vem para nos purificar. Porque quando você sabe o que está no seu coração, você sabe aquilo que você precisa pedir perdão para Deus. Você sabe o que você precisa reconhecer. Você sabe daí o que você precisa, a área que você precisa se humilhar. O deserto serve para nos purificar, provar a nossa intenção. Provar a intenção do nosso coração. Por isso, por favor, queridos, não reclame da pressão. Não reclame do deserto. Não reclame do tratar de Deus na sua vida. Entenda que Deus está trabalhando o seu coração. Olha o que Provérbios, capítulo 21, versículo 2 fala. Abra comigo, Provérbios, capítulo 21, versículo 2.
Provérbios, versículo 21, capítulo 2. Versículo 2. Capítulo 21, versículo 2. A palavra de Deus fala assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus está aqui interessado, queridos, na intenção do nosso coração, porque nós podemos fazer o que é certo com a intenção errada, que vai ser errado. Você pode fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Já viu aquela pessoa que distribui cesta básica e bate uma selfie para mostrar na rede social? Ele faz o certo, que é a assistência ao necessitado, com a intenção errada, de aparecer como bonzinho. E vai ser errado. Porque Deus sonda o nosso coração, queridos. Deus prova o nosso coração, queridos, para ver se nós vamos guardar ou não os seus mandamentos. E Ele mostra isso para nós mesmos, queridos, para eu e você, para que eu e você possamos crescer. Uma vez eu fiz uma oração meio estranha, queridos. Nós conversamos sobre deserto uma vez, e discutindo, isso há uns 10 anos atrás, discutindo a respeito disso. E eu entrei no meu quarto e eu falei: Deus, eu não quero sair dos desertos na minha vida, até que eu aprenda o que eu tenho que aprender. Porque se eu não aprender no primeiro, eu vou ter que aprender no segundo, no terceiro, e eu vou viver um ciclo. Então, quando nós estamos debaixo de pressão, queridos, quando você está passando num deserto na sua vida, que você tem que parar e falar: cara, eu vou aprender o que eu preciso aprender. Deus, me ensina logo o que o Senhor quer me ensinar, para que eu possa vencer e passar de fase. E é igual jogar videogame: passou de uma fase, entra na outra, mais difícil. E daí passou daquela, entra em uma outra, mais difícil. E assim vai a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Ele vai trabalhando, tratando as intenções do nosso coração. O próprio Senhor Jesus, queridos, Ele enfrentou um deserto. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 2, fala assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Jesus tem uma experiência com o Espírito Santo, queridos, no seu batismo. Ele é batizado por João, o Espírito Santo vem sobre ele. A voz de Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Depois dessa experiência, logo depois, ele foi levado ao deserto. E quem levou Jesus ao deserto? O próprio Espírito. O próprio Espírito. Olha que interessante a primeira tentação de Jesus no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 3 ao 4 fala assim: e disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus é levado ao deserto, queridos, ele é tentado pelo diabo. E a primeira tentação do diabo, o diabo olha para Jesus e fala: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Só que Deus já não tinha falado que Jesus era seu filho? Deus já tinha firmado a identidade de Jesus, já tinha falado para ele: esse é meu filho amado em quem tem meu prazer. E o diabo vai e ataca a palavra de Deus na vida de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, faz isso. Porque o diabo sempre vai atacar, sim, queridos, a nossa identidade. Se você é algo, faça. Só que Deus já tinha firmado, queridos, a identidade de Jesus. Deus já tinha firmado isso no coração de Jesus. E Jesus rebate as acusações do diabo com o mesmo texto de Deuteronômio que nós temos lido aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com a palavra de Deus, queridos, Jesus rebate o diabo. O diabo, queridos, é diabo de Deus. Quando Jesus é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo, isso debaixo da unção do Espírito, queridos. Jesus, ele cresce em autoridade. O deserto fez Jesus crescer em autoridade. As tentações do diabo fez Jesus crescer em autoridade.
O diabo foi usado por Deus na tentação para fazer Jesus crescer em autoridade, queridos. Olha o que Lucas, capítulo 4, versículo 13 e 14 fala. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por toda a terra em derredor. Jesus entra sendo guiado pelo Espírito ao deserto e sai debaixo do poder do Espírito. E quando ele sai debaixo do poder do Espírito, a sua fama corre por toda a Galileia. O ministério de Jesus cresce, queridos, depois dessa tentação. Ele cresce depois de ele resistir a essas tentações. Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo e sai debaixo do poder do Espírito Santo. O deserto nos faz crescer, queridos. Aprendemos a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e vemos o diabo fugir de nós. Você consegue me entender? Sempre que você passar por um deserto na sua vida, queridos, entenda isso. Sempre que você passar por pressões na sua vida, entenda, Deus está trabalhando em você. Mas para que isso? Versículo 3 do texto de Deuteronômio, capítulo 8. Preste atenção. E ele humilhou vocês. E ele deixou você passar fome. E ele o sustentou com o maná, que vocês não conheciam. E que nem os pais de vocês conheciam. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Queridos, quando ele fala assim, Deus deixou você passar fome. Deus deixou você passar fome na sua área emocional. Deus deixou você passar fome nas suas finanças. Deus deixou você passar fome no seu ministério. Deus deixou você passar fome na sua família. Deus deixou você passar fome com um objetivo, queridos, para eu e você aprendermos que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Todos os desertos da sua vida vão te conduzir para um destino, para que eu e você entendam que nós dependemos do falar de Deus nas nossas vidas. Que eu e você dependemos do seu falar. Nós necessitamos do seu falar. Quando você passou por pressões, por dificuldades, por desertos, é que Deus estava te humilhando, para que você entenda o falar dele, para que você compreenda o agir dele na sua vida, para que eu e você possamos falar igual Pedro. Em João capítulo 6, versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Todas as dificuldades, pressões, lutas, desertos que você passou na sua vida, é para que você se humilhe e entenda que só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele alimenta a nossa alma. Só Ele nos traz vida eterna. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, permaneça firme nos desertos da sua vida. Permaneça firme naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E quando você romper e vencer, lembre-se, você tem um Deus. Jesus venceu no deserto, queridos. Adão, ele caiu no paraíso. Às vezes no deserto nós ficamos firmes, queridos, e acabamos caindo no paraíso, na abundância. Guarde o teu coração nisso, queridos. Amém? Vamos orar?